Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas à Semana da Aprovação. Eu sou o Diogo e eu tô aqui para te ensinar tudo o que eu fiz para sair do zero e conquistar a minha aprovação na URGS em apenas 6 meses de estudos. Então, se tu tá aqui comigo agora, é porque tu se inscreveu na Semana da Aprovação, é porque tu realmente quer alcançar o teu objetivo, é porque tu realmente quer alcançar o teu sonho. Mas, Diogo, eu caí de paraquedas aqui, eu não sei o que é essa Semana da Aprovação. Pode me explicar melhor o que é isso? A Semana da Aprovação vai ser uma semana intensa de conteúdo de qualidade que eu vou estar ensinando como que tu pode sair do zero de conhecimento. Se tu é uma pessoa que não sabe nada, tu tá há anos sem estudar, se tu não sabe nada, eu vou te mostrar como tu pode sair do zero agora e alcançar a tua aprovação no Enem em pouco tempo, tá? É o seguinte, tem gente que vai ter mais dificuldade? É óbvio, tem gente, que não vai conseguir estudar tão rápido assim, mas com certeza, com o conteúdo que tu vai aprender nessa semana, tu vai conseguir decolar nos teus estudos se tu for comparar com os métodos tradicionais que as pessoas estudam por aí. Então essa é uma grande oportunidade para te estar aprendendo a como estudar com qualidade, como se planejar, como se organizar, como fazer revisões para que o conteúdo grude na tua cabeça, para te não esquecer do conteúdo na hora da prova e conseguir conquistar a tua vaga na universidade. Tem muita gente que pensa que não tem o dom para estudar, que tá velho demais, que faz muito tempo que não vê o conteúdo e por isso ela não consegue aprender. Tem gente que não faz cursinho e pensa que por isso não vai conseguir passar no Enem. Tem gente que não tem condições de adquirir um material de qualidade e pensa que esse é um grande motivo que vai fazer com que ela não consiga passar no Enem e no vestibular. Tem muita gente que tem dificuldade na hora de estudar e pensa que não vai conseguir aprender o conteúdo até a prova. Cara, em 99% dos casos, o motivo não é a pessoa, o motivo não tá em ti. Na maioria das vezes, o motivo tá no método que as pessoas utilizam para estudar, ou seja, no método que tu pode estar utilizando para estudar. Diogo, tu tá dizendo que tem método que é ruim? Cara, não tô dizendo que tem método que é ruim, tô dizendo que tem método que é ineficiente. Tá, vamos dizer assim, é ruim, em outras palavras. Os estudos não fluem tão bem quanto eles poderiam com um método mais eficiente de estudos. E agora tu deve estar se perguntando, cara, mas que método é esse, De onde que tu puxou esse método? Tu tirou da cartola? Não, na verdade, algum tempo atrás, quando eu tava no ensino médio, eu pensei que eu precisava mudar de vida, mas até então eu era um péssimo aluno, eu já tinha reprovado em matemática uma vez, então tive que repetir de ano. Comecei a mudar um pouco mais o meu jeito de pensar a partir de um determinado momento. Então, depois do ensino médio, eu entrei para a universidade privada na minha cidade e fiz aquele financiamento que tu paga metade durante o curso e metade depois. Só que, depois de um tempo, eu percebi que eu tinha 10 mil reais para quitar. Eu estava trabalhando numa loja de ferramentas e era no meio da crise. Então, assim, eu poderia ser demitido, por qualquer motivo, a qualquer momento, porque poderia falir a empresa, eu poderia dar alguma coisa e eu ia ter uma conta enorme para pagar e eu não ia ter emprego nenhum, salário nenhum para quitar aquela dívida. Ou seja, eu ia ficar com uma conta para pagar e eu não ia conseguir estudar. Então eu fiquei com muito medo dessa situação que eu estava enfrentando. Então pensei assim, olha, a única solução para eu conseguir escapar disso aqui e garantir que eu vou continuar estudando, que eu vou conseguir alcançar o meu sonho, é tentar quitar essa conta e entrar na federal. E foi exatamente isso que eu fiz. Foi fácil? Não foi fácil tomar essa decisão. Foi uma das decisões mais difíceis da minha vida. Mas com certeza eu garanto que esse foi um ponto de inflexão. Sabe aquele momento no qual tu tem que explodir a ponte para te não poder mais voltar atrás e ter que seguir o teu rumo para frente em direção ao teu objetivo? Então, foi exatamente isso que eu fiz. Eu tranquei a faculdade, eu terminei de quitar o meu financiamento durante os 6 primeiros meses do ano de 2016 e nos 6 últimos meses eu fiz o meu preparo para passar na URGS. Então, eu pedi demissão da empresa na qual eu estava e eu tinha 50 reais por semana contadinho, para passar do mês de junho até dezembro. Cara, eu não tinha outro tiro para dar, porque nessa idade a gente quer ter um dinheirinho, para fazer as nossas coisas, a gente quer ter condições de sair. Então, cara, eu pensei, se eu não conseguir aprovar agora, não vou ter outra chance. Então, eu tive que fazer funcionar. E adivinha só, o que aconteceu? Eu comecei do jeito que todo mundo começa, Eu comecei do zero, não sabia nada, ou seja, eu vim numa escola pública, eu não fiz cursinho, então eu cheguei com zero de conhecimento. E eu fiz o que todo mundo faz quando eu comecei os meus estudos. Eu ia nos grupos de Facebook, pesquisava, perguntava pra galera se alguém tinha um cronograma, alguma coisa pra eu seguir, pra eu ter um norte pra estudar. Eu pesquisava materiais na internet, eu queria, pesquisar aulões, queria ver materiais, eu assistia videoaulas, eu fazia o que todo mundo faz, fazia uma redação por semana, ficava escrevendo meus resumos, depois ficava relendo eles para revisar a matéria, e depois de um certo tempo eu percebi que eu não estava tendo resultado, e não foi pouco tempo, foi praticamente 2 meses até cair a ficha de que eu estava estudando do jeito errado. E quando eu me dei conta de que eu não estava conseguindo resultado com os meus estudos, eu decidi lá no grupo pedir
pedir ajuda, né? Então fui lá no grupo, né, do Facebook, pedi ajuda pessoal, eu perguntei se o pessoal tinha uma orientação para me dar, e eu percebi que tinha muita gente com as mesmas dificuldades que eu estava tendo. O problema não poderia estar em mim ou nas outras pessoas, porque eram muitas pessoas, ou seja, todo mundo ali teria que ter problema de aprendizado. Então tava na cara que o problema não era a pessoa, o problema não estava em mim, não estava nas pessoas com dificuldades. O problema estava no método que eu e essas pessoas estávamos utilizando ao longo desse período. Então depois disso eu parei, sentei, pensei um pouco mais em como que eu podia resolver isso. E era óbvio, eu tinha que procurar um método de estudos que funcionasse de verdade. Eu fiquei muito tempo peneirando métodos de estudos e aqueles métodos que iam funcionando na minha rotina eu ia mantendo, ou seja, eu testava uma coisa, se ela funcionava, eu anotava e mantinha aquilo na minha rotina de estudos. Se estava dando problema estudar com aquele método, eu descartava ele e colocava outra coisa no lugar, para fazer com que os meus estudos fluíssem de modo eficiente, de modo em que eu tivesse resultados para conseguir conquistar minha aprovação em um curto período de tempo. E depois de um mês e pouco fazendo isso, eu consegui chegar no método que realmente começou a me trazer mais resultados. Mas claro, eu não parei por aí. Ao longo dos meses que me restavam, mais ou menos 4 meses, eu fui adaptando esse método, eu fui vendo o que estava funcionando, eu fui testando coisas novas, mas até aí eu pelo menos já tinha um método mais sólido, né? Pelo menos eu já tinha um norte, eu já tinha uma noção do que eu poderia fazer para tornar o meu estudo mais eficaz. Mas olha só, seguindo tudo isso que eu te falei, depois que eu montei esse método, cara, mudou o meu cenário, mudou completamente o jeito que eu comecei a me enxergar, porque até então eu estava me enxergando como um aluno normal, um aluno que não conseguia progredir assim como os outros. Depois disso, eu percebi que eu estava tendo um desempenho monstruoso, que eu estava conseguindo dominar os assuntos que eu precisava para conquistar a minha aprovação. E eu não tô me achando, eu não tô querendo dizer assim que eu sou o bonzão, que eu sou o cara. Na verdade não, cara, muito pelo contrário. Eu era um aluno comum, eu ainda sou uma pessoa normal, mas a grande sacada é que eu tive um insight, eu percebi que eu precisava mudar alguma coisa que estava relacionada à minha estratégia, e não que estava relacionada à minha pessoa. Então, mudando a minha estratégia, mudando o jeito que eu estava estudando, eu consegui mudar completamente os meus resultados. Sabe quando tu faz um simulado e tu acerta pouca questão e daí bate aquele desânimo? Pois é, isso simplesmente foi embora quando eu comecei a estudar do jeito certo. Eu sentava na mesa, eu já sabia o que eu tinha que fazer para estudar, e com isso, logo no final, quando eu comecei a só fazer simulado para fazer a prova da URGS, cara, os resultados eram incríveis. Eu consegui acertar 23, 22 questões de 25 na prova de matemática, para te ter ideia. E a prova, ela é super conteudista. Então, para te lembrar da coisa toda, tu tem que ter um método de estudos eficiente. E adivinha só, eu fiz o vestibular da URGS, né, como qualquer pessoa lá, e logo em seguida eu já percebi que a minha aprovação estava garantida. Eu percebi que todo o trabalho, todo o empenho, todas aquelas horas que eu gastei procurando um método que funcionava de verdade, todas aquelas horas que eu empenhei, né, que eu realmente estava lá estudando, quebrando a cabeça para conseguir entender a matéria, para conseguir estudar de um jeito eficiente, porque não tem preço, cara. Quando tu enxerga uma conquista, quando tu enxerga que cada gota de suor valeu a pena, cara, tu fica simplesmente sem palavras. E foi exatamente assim que eu fiquei, porque olha só, presta bem atenção, cara, saí do zero, conquistei a minha aprovação em apenas 6 meses, e como se não bastasse, eu fiquei em 23º lugar do meu curso. Eu acertei 24 de 25 questões na prova de Química, ou seja, a prova tinha 25 questões, eu fui lá e matei 24. Português, de 25, matei 23. Matemática não fui tão bem assim, matei 18. Física, eu matei 17, mas cara, eu saí do zero, eu não sabia nada. 6 meses de estudos. Isso sem contar que eu não peguei 6 meses com o método que funciona. Eu tive que desenvolver o método ao longo dos 6 meses. Se tu tá aqui comigo agora, se tu tem essa oportunidade de estar essa semana aqui comigo, é porque tu vai aprender tudo que eu fiz para conseguir conquistar a minha aprovação. É porque tu vai aprender a base, tu vai aprender o essencial de todo esse método que eu utilizei. Eu vou estar te passando para que tu possa conquistar o teu sonho também. E agora tu deve estar se perguntando, Diogo, mas que método é esse que tu utilizou para conseguir aprovar? E é o seguinte, eu acho que mais importante do que um método é tu saber o que tu não pode fazer durante os teus estudos, o que não funciona para ti já estar cortando mal pela raiz logo agora no começo. E logo em seguida eu vou estar te passando os métodos que eu utilizei para conseguir conquistar a minha aprovação. Muitas pessoas não percebem, mas um probleminha desse tamanho é capaz de derrubar todo o teu estudo, tá? Então tu precisa cuidar, porque muitas vezes é uma pecinha no meio da máquina, é uma engrenagem com problema que faz com que todo método que realmente funciona acabe não funcionando tão bem quanto ele poderia se tivesse tudo fluindo corretamente. Cara, a primeira coisa que tu precisa saber que tu não pode fazer é ficar o dia inteiro estudando uma disciplina ou 2 disciplinas. Se tu tem o dia inteiro livre, não faz sentido nenhum tu ficar horas e mais horas em cima do mesmo conteúdo.
conteúdo. Isso não é eficiente. Então, se tu tá fazendo isso, já corta isso da tua rotina. O segundo erro que muita gente comete é ficar fazendo 1000 exercícios de um mesmo assunto, de um mesmo conteúdo, pensando que quanto mais questões resolver, melhor. Na verdade, o que importa é a qualidade da questão e não a quantidade. Então, se tu tá focando na quantidade, tá fazendo alguma coisa errada aí nos teus estudos. Já corta isso aí também. Outra coisa muito importante é que tu não pode ficar anotando tudo que teu professor fala. Vai ter coisa que ele fala que é importante, algumas coisas são meramente detalhes, são preciosismos que tu pode eliminar, que não vai fazer diferença nos teus estudos. Então começa a focar mais em anotar a essência da matéria e para de ficar fazendo as legendas da aula do teu professor, porque isso também não funciona, não é eficiente. E outro erro muito, mas muito comum mesmo, é ficar lendo e relendo resumos, tá? Se tu tem essa mania de pegar os teus resumos e ficar lendo e relendo, para agora mesmo, porque isso também não funciona. E tem um erro que eu acho que assim, a maioria das pessoas comete, eu vejo até hoje, o pessoal perguntando sobre plano de estudo, sobre como que elas devem seguir a rotina delas, então elas querem procurar a rotina de outra pessoa e querem seguir a vida de outra pessoa, querem pegar todo o cronograma, todo o planejamento semanal de alguém e botar a vida delas ali no meio. Tu precisa entender que cada pessoa tem uma vida diferente, tu não pode querer entrar na caixinha de outra pessoa, porque a caixinha de outra pessoa foi feita para ela, para a vida dela. Deixa aquela pessoa, pede uma dica e outra para ela, vê como que ela se planejou e aí sim tu monta o teu planejamento, monta o teu cronograma. Não fica querendo pegar coisa pronta por aí na internet, porque muitas vezes tu não vai conseguir aplicar, à risca todo aquele planejamento, todo aquele cronograma, e o que vai acontecer é que tu vai dar de cara na parede, a porta vai fechar e tu não vai conseguir fazer o que foi planejado, ou seja, na verdade tu não vai conseguir seguir totalmente o planejamento de outra pessoa e tu vai ficar desanimado. E o que acontece como consequência disso? Todo o nosso desempenho é consequência das nossas ações e todas as nossas ações dependem do nosso estado mental. Então, se tu tá com um estado mental abalado, o teu desempenho também vai ser prejudicado. Então, não segue o cronograma de outra pessoa, a tua vida é única, faz o teu próprio planejamento. E claro, eu vou estar te ensinando ao longo dessa semana como tu pode fazer um planejamento simples, eficiente e que realmente traz resultados, que vai te ajudar a chegar na tua aprovação. E agora a gente vai para a nossa última dica sobre o que tu não pode fazer para te conseguir aumentar o desempenho dos teus estudos, já cortando o mal pela raiz. O que tu não pode fazer, o que não vai te ajudar a aprovar no Enem, é fazer somente uma redação por semana. Eu sei que tem muita gente que faz aquela conta meio boba, pensando assim, uma redação por semana, são 30 semanas, aí eu vou fazer 30 redações. Eu acho que tá bom porque eu vou cobrir 30 temas de redação. Mas cara, não é bem assim. Tu não pode levar em consideração somente o número de redações que tu vai fazer. Tu tem que pensar que redação é a prova que mais vale no Enem, é a prova que mais tem chance de aumentar a tua nota e garantir a tua aprovação. Tu precisa levar redação como uma disciplina importantíssima. Isso quer dizer o quê? Que tu precisa estudar tanto redação quanto tu tá estudando matemática. Então tu precisa focar nessas disciplinas que têm maior relevância para tua aprovação se tu de fato quer conquistar a tua vaga na universidade. Então tu precisa estudar a redação de um jeito estratégico, não comete o erro de estudar a redação lá no final de semana, deixar a redação lá pro tempo que sobrar durante a semana, porque isso vai ser um grande furo nos teus estudos e claro, a tua aprovação vai correr pelo ralo. Mas Diogo, como que eu estudo de forma eficiente então pro Enem? Já que esses são os modos que eu não posso estudar, qual o jeito certo para estudar? Então assim, agora a gente vai estar vendo como que tu pode se planejar, como que tu vai se organizar para conseguir estudar com mais eficiência e também qual o método que tu vai utilizar para estudar e para revisar, para fazer o conteúdo grudar na tua cabeça, para te chegar na hora da prova lembrando do conteúdo que tu estudou. Mas claro, esse vídeo tá ficando longo demais e a gente vai deixar isso pro próximo vídeo que vai ser postado amanhã. Então fica de olho no teu e-mail porque amanhã eu vou estar te mandando um link para te acessar o vídeo sobre planejamento e organização. Então tu não pode perder o vídeo de amanhã, porque o vídeo de amanhã ele é essencial para te aumentar o desempenho dos teus estudos, tá? Amanhã a gente vai começar um conteúdo mais denso, então se tu realmente quer progredir nos estudos, se tu realmente quer conquistar a tua aprovação, cara, fica ligado, fica de olho no teu e-mail, porque eu vou estar te mandando por lá o link para te acessar o vídeo. Claro, vai ser tudo nesse mesmo link aqui, mas eu vou estar te mandando por e-mail para te lembrar caso tu esqueça. Só mais uma coisinha, não fecha o vídeo ainda, não fecha ainda. Eu quero saber o que tu achou dessa nossa aula, o que tu achou do primeiro dia da semana da aprovação, porque é muito importante eu saber o que tu aprendeu, o que tu tá achando, se tem alguma coisa que te impressionou aqui, se tem alguma dica que tu realmente
realmente gostou pra caramba aqui que eu te ensinei. Então deixa nos comentários aqui embaixo que eu vou ficar muito feliz em ver as tuas sugestões, os teus comentários, não só por mim também, né? Eu vou ficar muito feliz em ver, mas claro, pra ti também estimular outras pessoas a correrem atrás do sonho delas. Então, pessoal, a gente se vê amanhã no nosso próximo vídeo sobre planejamento e organização. Não se esquece, fica de olho no teu e-mail. Até a próxima. Tchau, tchau.